Deus e meu Pai, o nosso coração, meu Deus, está diante do Senhor. Meu Deus, que aqui nesta manhã o Senhor possa vir a falar em nossos corações, ó Espírito Santo. Porque nós dependemos de um Deus que é poderoso. E esse Deus é o Senhor. É o Senhor que é todo-poderoso, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que transforma a nossa vida e nos dá toda a direção que necessitamos. Nos dá toda a direção que nós precisamos diante do Senhor. Então lhe pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor possa vir a falar em nossos corações. Meu Deus, chegou alguém aqui hoje, nesse lugar, que está com o coração aflito. E eu te peço, Deus, já no início dessa mensagem, que o Senhor possa trazer a resposta que essa pessoa está precisando hoje aqui. É batalha, é luta, mas nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meu Deus, cura o coração dessa pessoa hoje, transforma, e que a tua obra, que o teu poder possa fazer coisas extraordinárias aqui nesse lugar hoje, ó Deus. Jesus, fale conosco, fale em nossos corações, porque viemos aqui hoje, ó Deus, para ouvir a tua voz em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, e graças a Deus, vamos aplaudir Jesus que ele merece. Glória a Deus, a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Bom dia. Está fraco? Bom dia, povo de Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Que bom a sua presença aqui nessa manhã, para a glória de Deus. Irmãos, e assim, é muito bom estar na casa de Deus. Quem ama estar na casa do Senhor? Levanta a mão. Quem ama estar na casa do Senhor? Santo está aqui nesse lugar. Irmãos, não tem lugar melhor para você estar a não ser aqui na casa do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E olha, hoje tem uma palavra poderosa no seu coração. Sério, irmãos, Deus tem falado fortemente comigo nessa mensagem aqui. E eu tenho certeza que se você vier aqui hoje atrás de respostas, atrás de algo que Deus possa fazer na sua vida, você vem no dia certo, no lugar certo, e você não vai perder tempo não. Amém, Jesus? Deus vai falar contigo hoje. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus, e fala assim com ele: Jesus, fale comigo hoje. Fala no meu coração. Me dê a resposta que eu preciso hoje. Usa o pastor para que ele possa falar comigo através da tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero trazer essa mensagem para você, pessoal. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. A gente está começando essa campanha hoje da proteção divina. E essa mensagem, ela é bem ampla. Só que hoje, nesse domingo, eu quero trazer o início para você dessa mensagem, explicando para você por que Deus nos dirigiu a pregar sobre a proteção divina, tá? E nós vamos com essa palavra até o último domingo do mês, tá, pessoal? Inclusive, fevereiro, né, algumas pessoas dizem que é festa da carne. É ou não é? Muitas pessoas falam sobre isso. É carnaval, é festa da carne, que falam por ali, mas está repreendido em nome de quem, pessoal? Em nome de Jesus, amém? Fevereiro não é festa da carne, não. Fevereiro é um beijo do Senhor Jesus também, amém? A gente não aceita esse negócio não, tá? E eu quero que você entenda nessa mensagem de hoje sobre essa proteção divina que está sobre a sua vida. Você precisa entender isso hoje. Você não está sozinho, você não está sozinha. Para de ficar chorando, falando: meu Deus me abandonou, meu Deus não está comigo. Calma, Deus está com você, você não está sozinho, tá? Existe uma proteção divina sobre a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, eu preciso que você preste bastante atenção nessa mensagem hoje. É uma profundidade da Bíblia, é algo que eu preciso que você compreenda aqui nesta manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, Êxodo capítulo 12, versículo 12. Olha que interessante,
que vai dizer nessa mensagem aqui. Diz assim, ó. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou quem, pessoal? Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do que, pessoal? A terra do Egito. Irmãos, olha aqui para o seu pastor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabe que esse povo do Egito estava sofrendo. Era um povo que vivia na escravidão. Era um povo que estava realmente sofrendo com o faraó. Era um povo que estava sofrendo ali realmente escravidão naquela época. Só que aquele povo, ele recebe um cuidado e um carinho de Deus nesse período aqui. Deus começa a fazer as obras na vida daquele povo. E ele começa a abençoar aquele povo. Para quê? Para poder libertar aquele povo do Egito, onde eles estavam sofrendo, para levar eles para uma terra que mana leite e o que, pessoal? E mel. Você já conhece a história, amém? Então Deus começou esse processo aqui, a poder libertar esse povo, a poder tirar aquele povo do Egito e colocar ele nessa terra boa, onde Deus prometeu para aquele povo, tá? Agora, esse povo que estava sofrendo aqui nesse momento, irmãos, eles estavam sem saída. Humanamente falando, não tinha mais saída para esse povo estava acabado. Esse povo é escravo, estava sofrendo. Não existia mais uma saída, humanamente falando, para esse povo. É como se esse povo já estivesse sem esperança, não soubesse mais o que fazer, até que aparece a mão de Deus sobre aquele povo. E eu sei que de vez em quando, tem algumas situações na nossa vida que parece que não tem mais saída. É verdade ou não é? Parece que não tem mais jeito. E agora, o que eu vou fazer? Agora acabou tudo, não dá mais. Calma. Fala para o seu irmão do lado assim, ó. Calma. Amém, pessoal? Tem que estar calmo, sempre tem uma saída. Por quê? Porque você tem Deus no seu coração. Diga graças a Deus. Você tem Jesus. Esse povo aqui era um povo que estava sofrendo, era um povo que não tinha mais saída para eles, humanamente falando, tá? Não existia mais saída para ele, e agora Deus está dando uma direção. O próprio Deus está permitindo que entrasse uma praga naquele Egito, né? E entenda bem, essa aqui foi a última praga, mas não foi a única. Você já sabe que houve várias outras pragas, foram 10 pragas que teve no Egito? Sim ou não? Foram 10 pragas, você sabe disso. Essa aqui foi a última praga que aconteceu aqui nesse lugar. Entenda bem, né? Essa foi a praga, eu posso dizer que ela foi aquela praga devastadora. Eu posso colocar como isso. Porque para mim foi a praga que mais mexeu com o faraó e com aquele povo do Egito, tá? Foi a praga que mais mexeu com eles. Entenda isso que eu estou falando. Ela superou as 9 outras pragas que foram colocadas no Egito. E foi uma série de pragas, irmãos. Se você vê nas Escrituras Sagradas, claro que não vai dar tempo de eu falar todas elas, mas você vai ver que teve aquele rio Nilo, foi coberto de sangue, né? Os peixes chegaram a morrer, todos os peixes, por conta disso. Aí depois você vê, teve aquela praga das rãs também. Imagina só, irmãos. Né? Não estou falando que vai acontecer na sua casa, não, está amarrado. Mas imagina você estar no seu quarto, deitado, dormindo no seu quarto lá, talvez lá no seu ar-condicionado, no seu ventilador, sei lá, né, tirando um cochilo, e começar a entrar assim, um montão de rã, né, no seu quarto lá. Está amarrado, né? Está repreendido esse negócio aí. Imagina isso. Então essas pragas aqui, foi a rãs, os piolhos, as moscas, depois teve isso também. Depois teve as pestes nos animais, as úlceras, teve chuva de pedra de fogo do céu. Tudo isso aconteceu, foram as pragas que teve no Egito. Tudo isso estava acontecendo naquele povo. Depois teve aquela infestação de gafanhotos, lembra disso? Teve muitos gafanhotos ali. E depois teve trevas, ficou tudo escuro. E por final, foi essa última praga aqui, a 10ª praga, que colocou aqui,
que o nosso Deus ia permitir que ferisse todos os primogênitos do Egito. E um deles era filho de quem? De Faraó. Quando mexe com o filho, o negócio aperta, pessoal. É ou não é? Você tira uma roupa do corpo para dar para o seu filho. Faz ou não faz isso? Você faz. Por um filho você faz. E aí, aqui mexeu com o Faraó. Eu sei que Deus endureceu o coração do Faraó, tá, a gente sabe disso tudo. Mas essa parte aqui mexeu com o Faraó. Por quê? Porque aí já não mexeu só com ele, já não mexeu só com o povo, mexeu com o filho dele naquela hora ali. Essa praga aqui foi uma praga que mexeu com aquele povo, sim, pessoal. Foi diferente. Só que tem uma coisa. Essa proteção que vocês estão vendo aqui que Deus começa a fazer, Deus começa a proteger aquele povo de Israel, para libertar aquele povo. Toda essa proteção que vocês viram, está até aqui no versículo 13, né? Põe no início para mim, por favor, no verso 13. Olha o que está falando no versículo 13, ó. E aquele sangue, é esse sangue que você vai receber hoje aqui, tá, pessoal? Diga glória a Deus. Esse é o sangue do Cordeiro hoje que você vai receber aqui na igreja. É desse sangue que a gente está falando aqui, tá? Vamos lá, verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Então aquele povo pegou aquele sangue que Deus dirigiu eles a fazer, e eles passaram aonde aquele sangue, pessoal? Nas casas, na porta ali, certo? Eles começaram a passar. Para que foi aquele sangue? Para trazer proteção para a casa deles. Quando aquela praga viesse sobre aquele povo do Egito, quando aquela praga passasse por cima da casa deles, ele ia observar aquele sangue colocado na porta e não ia chegar mal naquele povo de Israel. Por quê? Porque aquilo ali representava o próprio Jesus. Caramba, hein? Olha que coisa. Você, quando se converteu, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Foi isso ou não foi? E aquele sangue representava salvação para aquele povo de Israel também, lá no Egito. Então entenda isso. O sangue que foi colocado naquelas portas, que Deus dirigiu, já estava representando Jesus Cristo de Nazaré, pessoal. Já representava Jesus. E lá no Novo Testamento depois. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Irmãos, a Bíblia é fantástica. A Bíblia é cheia de revelação da palavra. Esse sangue aqui representava o próprio Jesus. Esse sangue que você vai receber hoje representa o próprio Jesus guardando a sua casa, guardando a sua vida, a sua família. Amém, Jesus? Quem está entendendo o que o pastor está pregando? Está entendendo isso? E eu quero que você entenda uma coisa. Irmãos, Deus estava demonstrando muito cuidado, muito carinho daquele povo. Deus, para libertar aquele povo, colocou 10 pragas no Egito. 10 pragas para libertar aquele povo. Olha o carinho de Deus com aquele povo ali. Olha a proteção divina diante daquele povo ali. Agora, você sabe que essa proteção, ela não começou aqui do nada. Essa proteção que Deus queria colocar naquele povo, ela não se iniciou aqui não, pessoal. Não foi uma coisa que Deus, eu lembrei desse povo, agora estou olhando para eles, agora eu vou começar a proteger esse povo. Não, não foi assim. Eu quero que você entenda que antes dele cuidar desse povo aqui, Deus já tinha uma aliança, ele já tinha uma proteção com aquele povo. Você quer ver uma coisa? Abra aí em Êxodo, capítulo 2. Você está em Êxodo ainda, tá? Aí você coloca no capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, verso 23. Olha o que vai dizer aí, no versículo 23. Que interessante, irmãos. Capítulo 2, verso 23. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia, pastor. Não tem pressa, eu espero, irmãos. Até meio-dia é hora. Amém? Vamos lá. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Olha o que vai dizer aí no verso 23. Diz assim, ó. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito,
que os filhos de Israel suspiraram por causa do que, pessoal? Da servidão. Então eles estavam sofrendo. E o que eles fizeram nisso tudo? Eles clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto. Com quem, pessoal? Com Abraão. Com mais quem? Com Isaac e com Jacó. Diga graças a Deus. Irmãos, essa proteção divina não começou naquele povo lá do Egito. Não começou naquele povo de Israel que estava lá preso no Egito. Essa aliança de Deus, essa proteção, que Deus fez para aquele povo, para tirar eles do Egito, não foi ali que começou essa história. Deus tinha feito uma aliança. Deus tinha feito uma aliança que protegeria aquele povo, que abençoaria todos os descendentes de Abraão. É isso que eu quero que você entenda aqui nessa manhã. Essa proteção não veio naquele momento. Essa proteção, ela veio de antes, irmãos. Ela veio bem antes daquele povo que está sofrendo. É uma aliança que Deus fez com aquele povo. É uma aliança que ele fez lá atrás com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então essa proteção, eu até botei aqui no meu estudo, Essa proteção divina, ela já vinha desde essa época de Abraão. Deus já protegia, Deus já prometeu para Abraão. Aí você abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Por isso que eu falei, preste atenção na palavra hoje, porque hoje ela está bem, com bastante profundidade. Gênesis 17, versículo 5. Não se distrai não. Continua na palavra aí. Amém? Gênesis 17, versículo 5. Olha o que vai falar lá em Gênesis 17, essa aliança que foi colocada lá atrás. E por isso que eles estão falando lá em Êxodo, tá? Porque aconteceu isso aqui, ó. Gênesis 17, verso 5. Vai dizer assim, ó. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei o que, pessoal? Nações, e mais o quê? E reis, e o que, pessoal? Caramba, que coisa interessante, hein? Reis sairão de ti. Eu quero que você entenda que a Bíblia está dizendo, o próprio Deus declarou para Abraão que sairia reis da descendência de Abraão. Reis sairiam da terra. É claro que existiram muitos reis, Isso aqui é um dos estudos também, teológicos, aquela coisa toda. Você vê que saíram muitos reis naquele momento. Aí você vai ver uma série de reis, irmão. Você vai ver ali o Salomão, o próprio Davi, antes dele. Vai ter vários reis ali. Mas a Bíblia, ela não está tratando só desses reis aqui. Ele está falando de uma descendência inteira de reis sobre toda a terra. A pergunta é, será que nós somos reis? E agora, irmãos? Será que nós somos reis? Realmente, como a Bíblia está declarando, será que o que está falando aqui, essa descendência, será que está dizendo que nós seremos reis aqui na terra? Meu Deus, mas que coisa interessante, E aí eu fico pensando, irmãos, olha o que diz, não precisa nem se abrir a Bíblia, pode colocar na tela, filha, por favor, põe na tela para mim, Gálatas 3:29, pode continuar aqui, ela vai colocar na tela, Gálatas 3:29, acompanha comigo aqui, pessoal, o que vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 29, lê comigo lá essa mensagem, em nome do Senhor Jesus, olha o que vai dizer. E se sois de quem, pessoal? De Cristo, o que vai dizer? Então, sois descendentes de quem? Então fala assim, ó, eu sou descendente de Abraão. É isso que eu quero que você entenda agora. Você era descendência de Abraão. Então falando aqui, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme o quê? Olha aí, irmão. Então você já achou o primeiro ponto.
Você já sabe que você é descendente de Abraão. Você já sabe disso. Você já sabe que você tem essa descendência, e você então, dessa descendência, é aonde eu quero chegar com você em Apocalipse. Põe na tela para mim também, por favor. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ih, pastor, agora vai falar de Apocalipse. Calma, não tem nada disso. Fica tranquilo, você vai entender porque eu estou falando. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Vai dizer assim, ó. E da parte de quem, pessoal? De Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis do quê? Dessa terra, passa. Aquele que nos ama, fala assim, ó, Jesus me ama. Glória a Deus. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou do quê? Olha aí o que eu falei com você. Jesus te lavou dos seus pecados. Aquele mesmo sangue que foi colocado na porta daquele povo é o mesmo sangue de Jesus hoje, representando, que lavou os seus pecados quando você se converteu, irmãos. Esse é o mesmo sangue. Pastor, o que tem a ver de eu ser rei aqui nessa terra? É o próximo versículo, que vai dizer agora, versículo 6. E nos fez o que, pessoal? Nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. O que, pessoal? Amém. Diga glória a Deus, irmãos. Então pensa comigo agora. Fala assim, ó, repete comigo. Eu sou rei e sacerdote. É isso que eu quero que você entenda. Quando a Bíblia está declarando lá atrás, ela está querendo dizer que da descendência de Abraão sairiam reis e sacerdotes, e somos nós. A Bíblia está falando da gente, irmão. Olha a importância que você tem aqui na terra. Eu não estou falando que você tinha valor quando você se converteu, não é nada disso, tá? Até porque, irmão, se fosse por merecimento, a gente hoje não estaria aqui, né, representando o próprio Jesus. Não é por merecimento, é pela graça. Eu quero que você entenda, você não tinha valor algum. Se eu perguntar aqui na igreja, irmãos, talvez, né, você no passado cometia práticas, né, de pecados seríssimos. Você cometia práticas que até abominavam, né, as coisas de Deus. Então não é que a gente tinha valor, é que realmente, irmãos, esse Jesus, o nosso Deus, ele nos ama muito. Eles têm um amor incondicional por mim e por você. E aí sim, através de uma descendência, de uma proteção divina, ele promete para Abraão que haveria um rei sobre a terra. E agora você está vendo comigo que nós somos reis e sacerdotes. Por quê? Porque somos da descendência de quem? De Abraão. Nós somos a descendência de Abraão. Então eu e você, nós somos reis e sacerdotes. Olha que coisa interessante. Agora eu quero que você volte lá em Gênesis 17. Você está aí ainda? Gênesis 17, versículo 6. Gênesis 17, verso 6. Olha o que vai dizer aí no versículo 6 novamente. Vamos lá, agora você vai entender o que eu estou falando. Verso 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de quem, pessoal? De ti, ou seja, de Abraão, que somos nós, tá? Versículo 7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Por concerto o que, pessoal? O que é perpétuo? Para sempre, tá? Perpétuo. Para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de quem? Caramba, isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte, isso aqui tem uma profundidade muito grande na palavra de Deus. Está dizendo aqui que essa aliança que está sendo colocada aqui na palavra de Deus não foi só para Abraão, para Isaac e para Jacó, mas foi para uma descendência inteira, para reis e sacerdotes, que somos nós também que estamos aqui hoje. Ou seja, Deus não tinha uma aliança só com Abraão, Deus tem uma aliança com você também. Você entendeu isso que o pastor falou? Vira para o seu irmão do lado e fala assim, ó, Deus tem uma aliança com você.
Que coisa boa, irmãos. Olha isso aqui que Deus está dando para a gente aqui hoje. Deus tem uma aliança com a gente, não foi só com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão, mas essa aliança iria se estender por todas as nações da terra que foram descendência de Abraão. E somos nós, que aqui na Bíblia diz que nós somos reis sacerdotes. Então assim, irmãos, essa proteção divina que você tem, que eu tenho, ela não tem um limite. Não existe um limite, ela é eterna. Essa proteção que você tem na sua vida, ela é para uma eternidade inteira. Essa aliança que foi colocada lá em Abraão, Isaac, Jacó, ela se estende. E aí eu digo para você, por isso que Deus ele protegeu um monte de gente na palavra de Deus lá na Bíblia. Você vê a proteção divina que Deus deu para uma série de pessoas lá, pessoal. Ele começa lá depois, né, protegendo o próprio Moisés. Não é isso? Ele protegeu Moisés. Tudo que ele fez na vida de Moisés, tudo que ele fez naquele povo, né, lá no Egito, as 10 pragas que ele colocou para defender aquele povo, para tirar o povo do Egito, depois ele traz essa proteção divina para o próprio Josué depois, ele protege Josué. Antes disso tudo, você vai ver ele protegendo José. Lembra disso? Quanta coisa José passou, irmãos? Quanta batalha José passou naquela época? Quantas dificuldades ele passou, né? E Deus protegendo ele até todo momento naquela história. Depois ele protege a Davi, que também vem da descendência de Abraão. Depois você vai ver o próprio Jesus confirmando essa proteção. E mais, ele continua protegendo a todos nós que estamos aqui. A todos nós. Você está passando um problema na sua vida? Você está passando uma aflição na sua vida? Você está sofrendo por causa de alguma coisa? Você não pode se apavorar. Você não pode ficar, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar, eu vou largar a igreja. Calma, para com isso. Calma, eu quero que você entenda que essa proteção divina se estende a você também. Se estende à sua família, à sua casa. É essa proteção que eu quero que você entenda nessa manhã, que Deus vai trazer e já está trazendo para a sua vida. Irmão, Deus é contigo. Para de ficar preocupado com as limitações que você tem, com os problemas que você está tendo. Você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Deus prometeu para Abraão. Deus confirmou depois com Isaac e com Jacó. Deus confirmou lá em Êxodo ainda com aquele povo de Israel. Confirmou com Moisés. Deus foi confirmando de geração em geração. E hoje, através da palavra de Deus, como ministro da palavra de Deus, eu, pastor Biratã, digo para você que está na palavra de Deus. Deus continua colocando a proteção divina sobre a tua vida e sobre a tua casa. Isso não acabou. Olha para mim aqui, ó. O Deus que fez milagre na Bíblia, desde Gênesis até hoje, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar. Talvez o seu pensamento um dia pode mudar. Talvez, irmãos, assim, eu não sei, tá? Eu não sei. Talvez um dia, né, eu queira que não, e eu oro a Deus para que isso não aconteça, mas talvez um dia você possa pensar assim, eu não vou mais para a igreja a partir de hoje não. Chega, a partir de hoje eu não quero mais saber de igreja. A cabeça vira. Acontece com um monte de gente aí fora, acontece com pastores por aí, irmãos. Isso acontece. Talvez isso possa acontecer na tua vida. Agora, eu quero que você, como eu falei, eu oro a Deus para que isso não aconteça, tá? Eu oro a Deus. Agora, eu quero que você entenda, a nossa cabeça pode mudar, o nosso comportamento pode mudar, o comportamento de qualquer pessoa nessa vida pode mudar, mas o de Deus, ele não muda. O comportamento de Deus, ele permanece, ele continua sendo o mesmo. Não vai acabar. Ele vai permanecer sendo Deus. Tudo passa nessa vida. Você sabia? Essa luta que você está passando aí, esse problema que você está passando, um dia vai passar. E eu vou orar para que isso passe hoje. Essa luta que você está passando, para que esse mal passe hoje. Só que eu quero que você entenda. Eu preciso que você entenda isso aqui. Tudo nessa vida passa. Mas o que permanece é a palavra de Deus. Isso vai permanecer. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje.
O Deus que abriu o mar para aquele povo passar é o mesmo Deus que vai abrir o caminho para você passar e vencer essa luta que você está enfrentando. É o seu Deus. Irmãos, por que de vez em quando a gente para de ter uma intimidade com Deus? Você tem que buscar mais. Você tem que buscar mais de Deus. Você precisa se esforçar mais para estar aqui aos domingos. Por que não numa quarta-feira, buscar pela sua família? Buscar pelo... Estou fazendo a campanha aqui, ó, do Mural da Família. A gente tem orado aqui dia e noite pela nossa família, irmãos. De vez em quando tem que se esforçar mais um pouquinho. Deus quer um esforço da gente também. Alguns vão dizer, pastor, Deus não quer mais sacrifício, Deus agora só quer obediência. Então, você não quer fazer sacrifício? Faz a obediência, vem para a igreja. Amém, pessoal? E você está com esse negócio, só não quer mais sacrifício, não dá. Então, só obedecer já está bom. Vem para a igreja, que já vai ser suficiente para Deus. Glória a Deus. Irmãos, não deixe de vir para cá de Deus, não. Se esforce. Porque Ele tem uma proteção divina sobre a tua vida. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. É necessário. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu sei que você está orando, eu sei que você está pedindo alguma coisa para Deus, você está se esforçando, mas continua se esforçando. Continua vindo. Na hora certa Deus vai te abençoar. Êxodo capítulo 2. Vamos lá. Êxodo capítulo 2, versículo 25. Está dando para entender essa mensagem? Eu já estou acabando, hein? Já estou acabando a mensagem. Quer dizer, acabando não, porque eu vou continuar essa mensagem semana que vem. Vão ser 4 domingos, pessoal. 4 domingos falando sobre a proteção divina. Você não pode perder essa mensagem, nossa. Você vai ter que se esforçar para estar aqui nos 4 domingos. Pastor, eu vou viajar. Se você for viajar, depois você conversa comigo, tá bom? Aí você fala comigo que depois a gente conversa para poder mandar mensagem para você. Se você for viajar, para ficar em casa não, mas você vem para a igreja. Em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Êxodo capítulo 2, versículo 25. Olha o que vai falar aí, ó. Diz assim a palavra. Vamos no 24? Pode ser? Só para a gente poder lembrar. Versículo 24. Diz assim, ó. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com quem, pessoal? E com Jacó. Versículo 25. E atentou Deus para os filhos de Israel. E o que, pessoal? E conheceu-os Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Diga graças a Deus. Olha o que acontece nesse momento. O próprio Deus, o nosso Deus, a palavra está dizendo que Ele se atentou àquela palavra. Olha que interessante, essa mensagem está dizendo para mim e para você, irmãos. Ele se atentou, e diz mais aqui na palavra, está dizendo assim, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os. A pergunta é, olha para mim. A pergunta é, será que Deus só conheceu esse povo agora? Está dizendo ali, ó. E atentou Deus para os filhos de Israel. O que fala no final do versículo? Agora pegou aí, pessoal. Pastor, então Deus não conhecia esse povo? A Bíblia está dizendo que agora Ele conheceu. Deus conheceu esse povo agora, pastor, mas como é que pode isso? Irmãos, Deus te conhece e Deus me conhece desde antes do ventre da sua mãe. Ou seja, Ele já conhecia aquele povo. Ele já sabia quem aquele povo era. Pastor, então a Bíblia está errada. Não está errada a Bíblia, está amarrada. Não é isso. Eu quero que você entenda. Quando Deus, como está falando a palavra aqui, que o próprio Deus, Ele conheceu aquele povo, não é que Ele não conhecia, Ele já conhecia. Mas está dizendo aqui no entendimento que Ele agiu em favor daquele povo a partir desse momento aqui. Não é que Ele começou a conhecer aquele povo, mas Ele agiu a favor daquele povo ali. Ele começou a agir a favor daquele povo a partir desse momento aqui. Eu estou trazendo para você um entendimento, para você entender
que essa proteção divina, pessoal, tudo isso aqui, não começou lá para ele tirar aquele povo do Egito. Começou lá desde Abraão, de Isaac, de Jacó, e foi passando de geração em geração, até chegar aqui, ó, na sua geração. Ou seja, você tem uma proteção divina, o seu filho tem uma proteção divina, o seu neto... Agora eu quero ver o sorrisão das vovós. Cadê o sorriso das vovós, dos vovôs? O seu neto tem uma proteção divina, a sua geração inteira tem uma proteção divina. Toda a sua casa, toda a sua família tem essa proteção divina que foi colocada desde a época de Abraão. Foi uma promessa de Deus e foi uma aliança de Deus. Essa aliança você tem até hoje. Ela não acaba, ela é perpétua. Você não leu comigo ainda agora? Foi isso ou não foi? Essa aliança é perpétua, ela não tem fim. Ela vai até o final. Essa aliança precisa ir até o final dos últimos tempos e até quando Jesus voltar. E está perto. Está perto. Está ou não está? Jesus está voltando. Está perto. Pastor, eu escuto isso há muito tempo já. Está perto. Está mais perto do que nunca. Jesus está voltando. O dia que ele voltar, essa aliança acaba. Por quê? Porque o dever está cumprido. O dia que Jesus voltar, essa aliança se encerra. Acaba. Por quê? Porque o dever vai estar cumprido. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas você precisa se consertar agora. Porque quando ele voltar, essa aliança vai acabar. Eu nem separei isso. Você vê que é de Deus. Quando ele voltar, essa aliança acaba. Ele vai levar aqueles que estiveram junto nessa aliança com ele. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Se conserta aí, se tem alguma coisa de errado para consertar, se conserta enquanto você pode. Pastor, está difícil, então não deixe de ir para a igreja não. Continua vindo, continua se esforçando para você permanecer nessa aliança aqui em nome de Jesus. Fica firme com Deus. Amém, pessoal? Tá. Pastor, eu já sei que Deus me protege, já sei que eu tenho uma proteção divina de Deus. Eu já sei que essa proteção, e o próprio Deus disse lá, né, o próprio Jesus declarou que eu sou feito rei, sacerdote, desde a época de Abraão, eu sou descendente dele. Eu já entendi isso tudo, pastor, eu já entendi. Mas quando é que essa proteção divina, né? Quando é que essa proteção vem sobre a minha vida? Alguns vão até pensar, pastor, eu estou orando, eu estou buscando a Deus e parece que essa proteção não está vindo. Eu estou pedindo tanto para Deus e parece, pastor, que o que eu estou pedindo não está acontecendo. Tem época da nossa vida que a gente está assim. Tem ou não tem? Tem época que a gente está assim. Estou orando, parece que não tem nada acontecendo, pastor. Parece que nada está adiantando. Quando é então que esse Deus que agiu em favor daquele povo do Egito, né? Quando é que esse Deus age ao meu favor também nessa proteção? Vou dar a resposta para você agora. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Aonde você tinha acabado de ler, um pouco atrás. É aqui que começa essa proteção e Deus começa a agir a seu favor. É nesse versículo aqui, versículo 23. Vai dizer assim, ó. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa do que, pessoal? Da servidão. Agora lê para mim o que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles clamaram. Eles clamaram ao Senhor. Eles não desistiram, eles não pararam. Eles clamaram a Deus. Eu pergunto para você. Você quer que essa proteção divina venha sobre a tua vida a seu favor? Metade quer e metade não? Quem quer que essa proteção venha a seu favor? Diga glória a Deus. Agora melhorou. Glória a Deus. Então, você está querendo essa proteção e você quer que Deus haja a seu favor. Sim ou não? Eu também quero. Então, se eu quero essa proteção sobre a minha vida, se eu quero viver na terra, como foi declarado na palavra de Deus, ser reis e sacerdotes, descendente de Abraão, e se eu quero que seja a meu favor,
O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que clamar a Deus. Para de ficar chorando na sua casa, para de ficar se lamentando, falando que você tem limitações, falando que você não pode, que você não consegue. Para com esse negócio e começa a clamar a Deus. Começa a clamar ao Senhor. Se levanta. Começa a clamar sobre a palavra de Deus. Porque quando você clama a Deus, entenda bem, quando você começa a buscar a Deus e você começa a clamar a Ele, o que acontece com você é algo muito mais além do que você está pensando, irmãos. Você não clama, parece que nada está acontecendo, não. Quando você começa a clamar, olha o resultado lá. E clamaram, pode passar. Olha o que vai dizer. E o seu clamor, o que acontece? Que coisa, hein? O seu clamor subiu a Deus por causa de sua... Se você está sendo preso por causa de alguma coisa, eu estou falando prisão sobre muitas coisas. Não é só pecado, não. Eu estou falando prisão sobre até problemas que você talvez esteja enfrentando, problemas sérios. Até espirituais, problemas na sua mente, dificuldades que você está passando. Se você quer que esse clamor aqui, você começa a clamar, você quer que esse clamor, ele comece a subir, igual foi aqui na palavra de Deus, se você quer isso, você precisa clamar de todo o seu coração, irmãos. Tirar esse esfriamento que está tentando vir sobre a tua vida e se entregar para Cristo de novo. Você tem que se entregar totalmente. Você precisa se entregar para Deus verdadeiramente. Irmãos, tem que se esforçar. Lembra quando você se converteu? Quem lembra da conversão, irmãos? Quem lembra da sua conversão? Ou você não lembra mais? Você tem que lembrar. Você tem que lembrar quando você se converteu, seu primeiro amor. Lembra no seu primeiro amor que você queria estar na igreja todo dia? Era ou não era? Eu estava na igreja todo dia quando eu me converti. Chegava a ser chato com o pastor. Às vezes era terça-feira, eu ligava. Pastor, tem culto hoje? Irmão, tô dormindo. Não, pastor, eu queria saber se vai ter culto. Não, irmão, hoje não tem culto, não. Eu vou acordar daqui a pouco, fazer as missões da igreja aqui. Ah, tá bom, pastor, Deus abençoe. Não, peraí, irmão, vou dar uma palavra para você. Você quer uma palavra? Aí o pastor me dava uma palavra. Quinta-feira na igreja, quando eu me converti, tinha intercessão. Era a igreja da graça. Eu sempre fui da igreja da graça. Aí tinha uma intercessão na quinta-feira. Quinta-feira eu estava lá. Qualquer dia de culto na igreja, eu estava lá me esforçando. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava clamar a Deus de todo o meu coração. Eu precisava clamar ao Senhor de todo o meu coração. Então, irmãos, se você quer que as suas orações, elas vão até o Rei do Céu, suba até Deus para Ele ouvir as suas orações, você precisa clamar de todo o seu coração. Você tem que começar a clamar a Deus. Esse povo clamou. Esse povo teve as obras de Deus e Deus abençoou esse povo em nome de Jesus. Esse povo saiu do Egito. Deus prometeu e Deus cumpriu na vida daquele povo. Tirou do Egito. O Egito que você está, se você clamar a Deus, Deus vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor e Ele vai te tirar desse Egito em nome de Jesus. Ele vai te livrar dessa servidão que você está passando e vai te dar vitória em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Olha, semana que vem eu vou terminar essa mensagem aqui. Quer dizer, terminar não, porque vão ser 4 domingos. Tá? Eu vou pregar 4 domingos direto sobre essa mensagem. Não perca essa mensagem aqui. Você viu que foi uma benção essa mensagem. Tem muita coisa boa para você aqui. Serão 4 domingos sobre a proteção divina para Deus abençoar a sua vida. Nós vamos clamar aqui como você nunca clamou na sua vida antes. Nós vamos fazer um clamor aqui. Nesse mês de fevereiro, que dizem que é o mês da carne, né? É o mês da carne, coisa nenhuma, a gente não acredita nisso não. Esse mês continua sendo o mês de Deus também, e Ele vai continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Serão 4 domingos que nós vamos fazer esse clamor aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Povo de casa, que Deus abençoe vocês e que você possa ser mais do que abençoado em nome do Senhor Jesus. E vem para a igreja, sai de casa, vem buscar Deus aqui, para Deus te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, pessoal?